Voltamos com Tati Repórter. Zé Rita Moreira, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Bom dia, César. Bom dia a todos. Prazer estar novamente contigo aqui. Expectativa para o segundo turno, Zé. O que se espera dos candidatos para com a economia? Qual o norte que devem tomar, se você tiver aí uma opinião formada com relação ao que os candidatos ao segundo turno, no caso o Bolsonaro e o Lula, podem oferecer de melhor para o povo brasileiro de uma forma geral? Pois não, César. Eu entendo o seguinte, as medidas em economia, normalmente elas levam um certo tempo para amadurecer, né, para provocar efeito. São remédios que você dá, às vezes remédios doloridos, e levam um tempinho para poder provocar o efeito desejado, né? Atualmente, nós estamos vivendo algumas, pelo menos em economia, alguns aspectos muito positivos aí, fruto de medidas tomadas aí há algum tempo atrás, que agora começam a repercutir, né? Isso em termos de preço de combustíveis, em termos de inflação, de geração de emprego e muito mais. Eu entendo que, havendo uma continuidade nesse processo, né, nós vamos ter aproveitar esses benefícios, tá, mais rapidamente, porque vamos continuar tendo os reflexos das medidas já tomadas. Se por acaso trocar, né, se por acaso o Lula for eleito, não que seja uma catástrofe, mas talvez leve um tempo maior para poder amadurecer as medidas, para poder chegar a todos nós, né, a toda a sociedade, de maneira que a gente possa usufruir dos benefícios, né? A gente tem uma classe empresarial muito forte, nós pulsamos muito o agronegócio aqui na região, pulsamos muito a área da saúde aqui na região, e com quem eu tenho falado, pelo menos, está satisfeito aí com as medidas tomadas que estão provocando o efeito desejado. Agora, é uma interrogação, viu, César? Não adianta, um exercício de achismo aqui, eu acho que não pegaria bem. O primeiro turno, Rita, trazia aqui o programa do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, defendia no primeiro turno, pode ser que mude alguma coisa agora para o segundo turno, uma agenda de incentivo ao empreendedorismo, desburocratização, desestatizações, simplificação tributária, manutenção da atual legislação trabalhista e garantia do processo de consolidação fiscal como pilares para o desenvolvimento do país. Enquanto o Lula deseja resgatar o protagonismo do Estado e de empresas estatais no processo de desenvolvimento econômico, social, produtivo e ambiental, revogar o teto de gastos, trabalhar em uma nova legislação trabalhista e tributária, além de promover a revisão de regras previdenciárias. Conseguem impor todas essas mudanças dentro de 4 anos na área da economia e na vida de cada um de nós? Eu acho que não, César. Eu acho que não, porque, como você bem disse aí, eu acho que, infelizmente, eu sou de uma geração que foi criada para estudar bastante, prestar um concurso público e aí ficar tranquilo para o resto da vida, né, trabalhando numa estatal. Isso é castrar a iniciativa de empreendedorismo de qualquer pessoa, né? Eu acho que, inclusive, números que são apresentados aí como supostamente de desemprego, boa parte está na economia informal, está começando a empreender, tá? Eu acho que tem que sim facilitar. O brasileiro é muito criativo, tem que ter a oportunidade de poder empreender, abrir o seu próprio negócio da melhor forma possível. E eu acho que o papel do governo é esse, é facilitar que isso aconteça. E quanto ao Estado se metendo na economia, né, como a estatização, etc., não é papel do Estado. Ele já tem muita coisa para fazer, e para fazer bem feito tem que fazer menos coisas e bem feito. Então, por exemplo, cuidar de empresas públicas, eu acho que é um problema da iniciativa privada, que tem muito mais competência para isso, tá? Eu sou a favor da desestatização, de envolver a iniciativa privada, desde que tenha regras claras e tudo mais. E dessa forma, sim, poder incentivar o empreendedorismo, aquelas pessoas que queiram abrir o negócio, dar incentivo, linhas de crédito e tudo mais, porque ninguém faz milagre, né? Então, me preocupa um pouco você estatizar novamente, tornar o Estado inchado, tá? Pesado e incompetente,
E é o que nós já vimos aí ao longo de vários anos. E isso acontecendo nós vamos retroagir, infelizmente, é o que já conquistamos aí, viu, César? Rita, as privatizações são boas para o país, de uma forma em geral. Tem muita coisa aí que os candidatos pensam em privatização. Se isso será consolidado, só Deus saberá, não dá para fazer essa futurologia. E privatização é importante para superar a crise financeira e econômica de um país? Sem dúvida. Na privatização, o que acontece? Você tem que colocar dinheiro público para tocar as empresas, tá? Você fica refém, às vezes, de um partido ou outro que quer ocupar cargo nessas privatizações e, às vezes, querem isso para facilitar a vida do governo no Congresso, no Senado, tudo mais. Então, torná-lo refém, necessariamente, é a antítese, tá, da produtividade, da eficácia de resultados econômicos, né? Isso provavelmente vai ficar mais distante disso acontecendo. Então, eu acho que o papel do Estado não é esse. Ele tem que pegar os seus recursos, e de preferência recursos que serão oriundos também de parte dessa privatização, e injetar na sociedade, na educação, saúde e segurança, que é o principal. E já aproveitando, né, eu acho que o que a gente está vendo aqui também é uma deficiência grande na educação, porque lá atrás não se investiu adequadamente, porque talvez não queríamos seres pensantes, seres questionadores, tá? E hoje a gente sofre com isso. Então, pegar exemplos aí de países como Singapura, por exemplo, que pegou 10 anos da vida e investiu exclusivamente quase na educação. Olha o que aconteceu lá agora. Tem um pessoal de excelente nível, técnicos brilhantes, e o país é símbolo, né? Exemplo para o restante do mundo. Então, sim, eu acho que o programa de privatização é importante, sim. Eu acho que o Estado não tem que se envolver nisso, tá? Guardadas as proporções, se é caro ou se é barato nesse momento, as rodovias que nós usávamos aqui até então eram de uma qualidade péssima, né? Era difícil. Hoje você tem boas rodovias, com segurança para poder se deslocar. Acho que o pedágio em São Paulo é muito caro, diferente do programa que é feito nas concessões federais, em que não há retorno, você não precisa pagar nada para o governo federal referente às concessões, enquanto em São Paulo você tem um ônus fixo e um ônus variável, ou seja, você tem que pagar muito dinheiro para o Estado, e isso é convertido no tarifa do pedágio, por isso que o pedágio é tão caro assim, enquanto você tem rodovias federais aí com um custo muito baixo do pedágio, porque não tem que devolver nada para o Estado. Então, ou seja, se for bem feito um programa de concessões, tá, eu tenho certeza que ele vai beneficiar muito a sociedade, vai gerar mais renda aí, vai gerar mais impostos, e esse dinheiro convertido aí para a sociedade naquilo realmente que é a sua prioridade. Fernanda Bufoni. Zé Rita, a gente observa que principalmente os comerciantes, o pessoal da indústria, eles prendem a respiração, né, em época de eleição. Eles param um pouquinho, suspendem investimentos, esperando aí um desfecho. O segundo turno, agora a gente tem mais 4 semanas, né, para trabalhar isso. Eles têm, né, para trabalhar isso. Isso prejudica a economia de uma forma geral? Fernanda, o empreendedor, ele não gosta de insegurança, não gosta de dúvidas, ele gosta de investir na certeza, tá? Então ele vai pôr o seu dinheiro suado no seu negócio e ele precisa ter um mínimo de segurança que isso realmente vai repercutir positivamente, tá? Quando existe essa insegurança sobre quem vai ganhar, é claro que isso os deixa muito mais inseguros e vão segurar um pouco o investimento que poderia ser feito, inclusive na geração de emprego, para ter mais certeza sobre efetivamente o que vai acontecer. Na minha opinião, a se manter o governo atual, já se sabe o que vai acontecer, já se tem muito claro o pensamento, né, do ministro da Economia, e isso vem em favor, tá, da classe empresarial, na minha opinião, pelo menos os que eu tenho conversado e tenho assessorado também, então isso dá maior segurança e fluidez para que as coisas aconteçam. Agora, mudando o governo, é uma interrogação, né? Se fala muito, tem muita fake news a respeito disso, que vai reter
o dinheiro que está no banco, que vai disponibilizar só uma parte, a questão de reforma tributária que tanto se fala disso, não depende só do presidente, depende do Congresso, depende do Senado. E eu costumo dizer o seguinte, que na reforma tributária é como se você tivesse... perguntaram para o sujeito assim, se você tivesse 2 navios, você daria um pelo seu país? Com certeza eu daria. Se você tivesse 2 aviões, você daria um? Com certeza eu daria. E se você tivesse 2 carros? Não. Por quê? Porque 2 carros eu tenho. Isso é reforma tributária. Fala-se muito, não, vamos fazer, na hora da sua parcela de sacrifício, a coisa não acontece. Então, isso é reforma tributária. Precisa ser muito bem trabalhada pelo Congresso, pelo Senado e pelo Executivo, para poder ter fluidez. E já está provado, inclusive recentemente, que essa redução do ICMS dos combustíveis que aconteceu, por exemplo, não teve prejuízo para os estados, porque a economia cresceu de volume. Então, proporcionalmente, o volume arrecadado foi muito parecido com uma possível perda do ICMS dos combustíveis. Tá? Então, é isso que tem que se pensar. Tá? Maior volume de negócio, maior arrecadação, logo mais impostos recolhidos, e todos ganham com isso. A gente consegue pensar em como vai ser novembro, porque a eleição, agora o segundo turno, vai ser no dia 30 de outubro. Novembro, agora fim de ano, normalmente é melhor para o comércio, né? E também para o setor de serviços, por conta do Natal, a Black Friday, que é no dia 25 de novembro. E esse ano, especificamente, a gente tem Copa, né? A Copa começa no dia 20 de novembro, com a estreia do Brasil no dia 25, exatamente na Black Friday. O senhor acha, assim, dá para fazer uma previsão dessa movimentação em novembro? Eu acho que até o final do ano a coisa não vai mudar, até porque a classe empresarial já se preveniu, já fez os seus estoques, já preparou os investimentos adequadamente, e com isso ele deve acontecer naturalmente. Tá? Acredito que as pessoas já têm, de certa forma, seu planejamento para o final do ano, o que podem gastar e como devem gastar isso. Então, de maneira geral, para esse final de ano eu não vejo muita surpresa, não. Qualquer que seja o resultado das eleições, eu acredito que a coisa vai permitir uma continuidade, exceto aqueles que tinham viagens marcadas e estão apreensivos quanto ao resultado da eleição. Esses talvez possam repensar aí alguma viagem ou outra, mas em termos de comércio, de negócios em si, não vejo mudança até o final do ano. A questão vai ser a partir do ano que vem. E as empresas, neste ano, elas fazem o planejamento para o ano que vem. Tá? Então, elas precisam de um cenário para poder fazer o seu planejamento. Qual é o cenário? É do candidato A ou B? Tá? Ela não sabe. Então, é isso que provoca uma certa insegurança. Mas essa insegurança, insisto, vai se refletir no ano que vem. Nesse final de ano aqui, nada deve mudar. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei que o Brasil estreia dia 25, é 24, tá? Às 4 da tarde contra a Sérvia. Dia 25 é realmente Black Friday. Mas, bom, ainda bem que as coisas vão, né? Novembro vai continuar. Caparelli, você acha que a gente consegue movimento assim, é maior ou menor com a Copa? Eu acho que aumenta com a Copa. Na não? economia? Você disse? Eu acho que aumenta. Acho né? que vai motivar. Acabando o segundo turno, já dá uma motivação mais no brasileiro. Ô Zé, tem uma questão aqui do Ricardo Cesário. Ele pergunta o seguinte: professor Zé Rita, retornar medidas governamentais é o mesmo que retroceder economicamente? Pergunta o Ricardo. Ricardo, depende da medida, né? Depende da medida. Todo plano de governo tem uma continuidade, tem um plano que é desenvolvimentista, normalmente, tá? Ele faz as coisas em benefício da sociedade. Então, se você segue uma linha de raciocínio, tá? E de repente esta linha é interrompida ou é revista, tá? Você fez o projeto da casa, está prontinho o projeto para dar início à construção. De repente mudou o projeto, de repente mudou a configuração da casa. É claro que isso vai ser uma descontinuidade do que vinha sendo feito para poder se adequar aos novos planos. Eu entendo dessa forma. Tá? Então, a continuidade é uma coisa mais certa. Agora, as mudanças, precisa ver em que medida elas vão acontecer e o quão vai impactar, tá, efetivamente do que já está acontecendo.
Nós tivemos nos últimos dias ou nos últimos momentos aí do final de campanha, do primeiro turno, um momento, ou pelo menos 3 semanas aí, de deflação. Mas a inflação ainda lidera, né? Como você pensa aí, o que a inflação, a deflação pode afetar ou beneficiar, prejudicar ou beneficiar a população de uma forma em geral? Perfeito, César. Eu tenho até uma pesquisa feita pela Austin Consulting, tá, no mundo todo, sobre a realidade da inflação. Então, de 30 países, pelo menos, tá, o Brasil está em 25º sobre volume de inflação, enquanto você tem países, inclusive quase todos os países da Europa, com inflação muito superior ao que acontece no Brasil. Tá? O Brasil está ali, mais ou menos no 4,4, lá na beira da lista, ou seja, tá? É um dos últimos na lista de inflação, se a gente considerar do maior para o menor. Então, a inflação no Brasil, que é uma coisa mundial, né? Que nós assistimos aí à pandemia, nós assistimos muitos países do fica em casa, que a economia vê depois, pois a conta veio, e veio cara. Tá? Cada país tratou disso de uma forma. Tá? Alguns não se preocuparam muito com a sociedade e despejaram toda a inflação no colo da população, outros controlaram um pouco melhor. Então, a gente pode dizer que a inflação no Brasil aí, a 4,4, está muito melhor, tá? Do que pelo menos outros grandes 25 países. Tá? E a inflação, é claro que ela tira o poder de compra, né? E ela prejudica principalmente aqueles que são os mais pobres, tá? Porque ela é uma coisa maléfica. Mas se a gente pegar, por exemplo, eu tive a oportunidade de falar sobre isso em determinado momento, falar, ó, a Selic chegou nesse ponto, na minha opinião, agora ela estabiliza e a tendência é cair. Isso está acontecendo. A inflação dos alimentos também, eu tive a oportunidade de falar que ele tinha chegado no topo, a partir dali iria cair, e está caindo. Tá? Então, eu acho que a inflação está mais ou menos sob controle. Se a gente tentar enxergar só o Brasil, fechar os olhos para o mundo, olhar só o Brasil, é claro que é uma inflação desagradável, ninguém gosta de inflação. Tá? Mas não é um problema nacional, é um problema mundial, em que muitos estão trabalhando nisso, e posso dizer que o Brasil saiu bem à frente de outros países em termos de controle da inflação. Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, agora 7h58, já a gente vai fazer um break, mas antes eu queria fazer uma última perguntinha para o Rita, para a gente falar sobre o Auxílio Brasil, né? Qual foi a influência que o Auxílio Brasil teve nas campanhas aí agora para a eleição, e o que isso representa para a economia de forma geral nos próximos meses? Perfeito. Eu acho que o Auxílio Brasil foi um analgésico, um analgésico importante, oportuno, porque nós tínhamos aí, 20 milhões de famílias em dificuldades que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, e então ele veio aí até numa continuidade do Bolsa Família, para poder permitir uma certa dignidade às pessoas até que elas se estabeleçam. Tá? Eu acho que não qualquer outro governo que tivesse aí, talvez tivesse tomado essa mesma medida de tentar buscar recursos para garantir o Auxílio Brasil. Não vejo que ele teve tanta influência assim, na minha opinião, tá? na questão da eleição. Agora, pessoalmente, eu sou mais favorável a garantir dignidade, instrução, educação, treinamento e emprego para as pessoas do que necessariamente o Auxílio Brasil. Tá? Eu gostaria que as pessoas não dependessem disso, tá? Que tivessem as suas profissões, a sua dignidade, tá? Para poder agir e sustentar a sua família com seus próprios recursos, com o seu próprio trabalho, tá? Ao invés de ficar refém aí de um Auxílio Brasil. Mas, eu espero que isso seja alguma coisa passageira, que não haja prejuízo, tá, no rendimento dessas pessoas, mas que elas possam converter o Auxílio Brasil numa renda de trabalho, para aí sim elas poderem resgatar a sua dignidade, o trabalho é resultado do seu suor, e poder sustentar a sua família com o seu trabalho. Zé Rita Moreira, obrigado, um abraço, boa semana para você, e a gente vai se falando.
Até a Obrigado, próxima. César. Fernanda, obrigado pela oportunidade. A gente vai falando aí. Vamos gente- torcer. Vamos torcer. A gente que agradece. Torcer para um Brasil melhor, né? Valeu, Rita. Um abraço. Boa semana.